Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, uma excelente terça-feira, hoje, dia 30 de dezembro. Então, temos esse dia e amanhã para aproveitar 2025. Que Deus nos conceda um ano novo de paz. Muito bem, eu quero começar hoje lendo uma mensagem de Anguera, bem interessante. Se você puder, compartilhe esta catequese de hoje, que é importante. Importante para os padres, importante para a igreja, importante para nós leigos também, né? Acredito que vocês já perceberam que algo mudou dentro da igreja. Já vem essa mudança há tempo. Mas talvez as pessoas não consigam, assim, explicar exatamente o que mudou. Então, há mais de 3 décadas, Nossa Senhora vem alertando sobre essa divisão, sobre essa confusão e sobre o sofrimento, né, dos pastores, sobretudo dos fiéis pastores da Igreja Católica. Então, olhando hoje para a realidade da Igreja, especialmente o que acontece, né, no Vaticano, as pessoas começam a se perguntar, né, o que é que está acontecendo, o que é que, né? Mas tudo tem uma resposta. A gente sabe que o inimigo ataca, faz os ataques à Igreja de Cristo, mas não vai vencer. Acho que foi por acaso, assim, a mensagem existe, por acaso que eu encontrei essa mensagem 13 de maio de 2017 de Nossa Senhora de Fátima. Não sei como é que eu encontrei ela aqui, acho que... agora eu lembrei. Na verdade, eu estava procurando uma outra que eu nem fiz mais questão de encontrar, porque eu fiz uma busca por uma palavra e apareceu primeiro essa. Então, não fui atrás da que eu realmente queria, porque eu achei interessante essa de 13 de maio. Recordais hoje a minha presença na cova da Iria e os apelos que fiz à humanidade. Peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Se os homens escutassem os meus apelos, a humanidade estaria curada espiritualmente. Os homens se fecharam à graça de Deus e se tornaram cegos espiritualmente. Sofro por aquilo que vem para vós. Dobrai vossos joelhos em oração, valorizai a oração em família, rezai o rosário. Vós, sacerdotes do meu filho Jesus, estai atentos. Aqui ela começa a falar para os padres. Vós fostes escolhidos por meu filho Jesus e não por homens. Assumi vossa responsabilidade pela salvação das almas. Anunciai a verdade, corrigi os erros. Na vossa vida e missão, Deus deve ocupar o primeiro lugar. Afastai os meus pobres filhos das trevas das falsas doutrinas. Amai e defendei a verdade. Se quereis a vossa salvação, deveis obedecer a Deus e não aos homens. Não deis espaço à meia-verdade. Não vos esqueçais, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Coragem, olhai o exemplo de Natã e deixai-vos conduzir pela ação de Deus. A humanidade tornou-se pobre espiritualmente porque os homens se fecharam à verdade. Avante, eu sou vossa mãe e vim do céu para reclamar aquilo que é de Deus. Não recueis, eu rogarei ao meu Jesus por vós, por cada um de vós. Fugi do pecado e sede do Senhor. Com vossos exemplos e palavras, mostrai ao mundo que sois pertença do Senhor. As portas se fecharão para todos aqueles que defendem a verdade, mas o Senhor não abandonará os seus escolhidos. Muitos escolhidos para defender a verdade serão contaminados pelas falsas ideologias e a dor será grande para os homens e mulheres de fé. Voltai-vos, eis o tempo da graça para vossas vidas, concluiu Nossa Senhora. Belíssima, riquíssima e poderosíssima mensagem de Anguera, viu? É a mensagem número 4468, que eu faço questão de colar aqui nos comentários para você, se quiser passar adiante para quem você quiser também, que é importante. Muito bem.
a gente sabe, né, que existe, como essa capa que eu coloquei hoje, uma divisão. Então, a gente vê aqui um grupo da esquerda mais progressista, a direita mais tradicionalista. Ô Pedro, como é que você vai identificar? Bom, pela estola de um da esquerda, você vai ver que é um progressista, né? Um grupo de progressistas. São daqueles que abrem portas largas dentro do catolicismo, coisa que não é permitido. Ontem eu recebi um vídeo, que também acho que a maioria de vocês já viram, de uma celebração, né, onde acho que em um momento da celebração o padre dá a um casal, me parece, um homem ou mulher, não sei se marido ou mulher, o que é aquilo. Eu sei que o casal em si não tem culpa, entende? Se o padre, na ignorância, faz aquilo, porque a igreja não permite aquilo. Então você, por exemplo, existem orações na Santa Missa, e é isso que os padres devem fazer. Quando o padre levantar, por Cristo, com Cristo, em Cristo, que o povo na ignorância for atrás, o padre tem que fazer igual um que eu vi a semana passada. Esta oração é exclusiva do sacerdote. Pronto. Ah, Pedro, que padre ignorante. Não, o padre não foi ignorante. O padre está ensinando, porque a gente não sabe. Eu já fui, Pedro Regis, já participei de missas no passado, onde o padre, digamos juntos, por Cristo, com Cristo, em Cristo, e eu fui atrás. O Pedro vou, e lá vai, vou, Cristo, em Cristo, com a cara de abóbora lá, amassada. Mas por que eu fiz aquilo? Porque o padre chamou. Mas aí, não foi ninguém que disse, está errado. Aquilo me incomodou. Eu fui, mas me incomodou. E eu corri atrás para pesquisar e descobri que existe documento da igreja que proíbe isso. Essa oração exclusivíssima do sacerdote. Ah, Pedro, mas pode ter sido aniversário de casamento, pode ter sido o estropício que for. Não pode. Pronto. É regra, então cumpra. Porque muitos, quando a gente fala alguma coisa aqui, mas tem que obedecer a igreja. Mas eles são os primeiros a não obedecer. A própria igreja a qual pertence. Hoje, você está fazendo crítica? Estou fazendo uma crítica construtiva para o senhor que é padre e bispo não ir para o quinto dos infernos quando morrer. Porque a palavra de Deus diz, meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, o sacerdote deve aprender, porque talvez isso não se ensine no seminário, ou ensina eles querem passar por cima. Não pode, meu irmão. Não pode. Pronto. Então, daqui um dia vão querer, né? Não pode, por exemplo, uma pessoa que não é católico, de outra religião. Eu tenho conhecidos e até amigos e até parentes que não são católicos. Os trato com respeito, né? Com educação. A gente tem que ser educado ou tentar ser educado. Agora, irmão, tu come no teu prato, que eu como no meu. Simples de entender. Vamos misturar. Essa mistureba não dá certo, não. Viu, irmão? Não dá certo. Então, é porque a igreja católica a qual eu pertenço abriu demais, se misturou demais com o mundo, que a Europa, por exemplo, está afundando no abismo. Né? Os países da Europa, a maioria, o povo está perdendo a fé. E como é que chama? Pessoal, os islâmicos vão tomar conta da Europa. Vão tomar conta da Europa. E se brincar, expulsar o povo das igrejas, isso já está acontecendo em vários países. Olha a Nigéria, por exemplo. Eu estava vendo aqui hoje uma notícia no Infocatólica, aqui. Bispo nigeriano vê esperança na ação militar contra o Estado Islâmico. Os Estados Unidos chegou lá e mandou uns fogos de artifício em cima dos cabas lá, entendeu? E os bispos gostaram. Oxi, como é que os bispos gostam? Pessoas morrerem. Tu quer que faça o quê? Se os caras entram na igreja católica e matam os católicos, tá lá rezando em paz, todo mundo prende, pinta a desgraça lá. Tu quer que os bispos fiquem... não, mas eles podiam rezar. Não funciona, não. Não pensa que só rezar resolve, não, irmão. O resolve é partir para cima e fazer a bagaça.
Como os bispos não têm poderio para isso, né? Os Estados Unidos foi lá e deu uma chamada. Pode ter interesse? Pode ter também, né? Porque hoje em dia político não faz nada sem ter interesse, né? Pois é. Mas bispos nigerianos vê esperança na ação militar contra o Estado Islâmico. A autoridade da Igreja Católica na Nigéria avaliam com cautela, mas de forma positiva, os ataques militares dos Estados Unidos contra alvos terroristas do Estado Islâmico no país. Essa é a manchete. Uma das no Info Católico. Então, a igreja e Parolin, acho que foi o Parolin lá, um graúdo dentro do Vaticano, que disse que não, que aquilo ali, na Nigéria, que não era coisa mais cultural, ou seja, falou besteira, né? O cardeal falou besteira lá dentro do Vaticano, que causou um rebuliço, né? Quer dizer, os católicos sendo assassinados, e o cardeal disse que não, que aquela questão era mais uma questão de cultural. Não, irmão, é religiosa mesmo. Acaba quer impor o pensamento deles, né? Ou seja, pula fora de Jesus, senão tu morre. E aí os católicos preferem morrer do que abandonar Jesus, né? Então, existe essa divisão. Mas a pior divisão é a divisão doutrinária. Aí, meu irmão, é como diz o bando, o bicho pega, né? Então, a primeira crise dentro da nossa Igreja Católica, essa crise, Nossa Senhora aponta aqui nessa mensagem que eu acabei de ler para você, né? Nossa Senhora está mostrando, só não vê quem não quer, a gente não pode fazer nada, né? Ela está chamando, cadê? Eu era para ter feito uma pesquisa para saber quem foi esse Natan que ela está citando aqui, né? É alguém lá da Bíblia Sagrada. Acaba deve ter sido bom para Nossa Senhora pedir aos padres para imitar o exemplo de Natan. Então, o sujeito foi uma pessoa boa e fez coisa boa. Nossa Senhora disse para os padres, ela falando para o padre, vós sacerdotes, né? Olhai o exemplo de Natan e deixai-vos conduzir pela ação de Deus. Se a igreja não se deixar conduzir pela ação de Deus, o mundo entra na igreja, entra mais, né? Porque já entrou. Entrou e não sai. Mas não. Né? As coisas mundanas que entrou na igreja católica não sai mais. Aí só quando Jesus voltar. Aí o católico que quiser pular fora da barca furada, fique de olho para não se contaminar. Mas, infelizmente, a gente vai ter que conviver lado a lado com o capeta. Pois é. O Pedro é assim. Tu vai fazer o quê? Tu vai deixar de ir à missa? Então não vou mais à missa. Porque aonde tu for, tu vai ver alguma coisinha que não é muito boa. Entende? Raramente tu vai encontrar uma paróquia que não tenha nada de contaminação. Zero contaminação. Quase impossível hoje. Então a gente vai, ouve, ó, aqui pode, aqui não pode. Aí, para você não cair na armadilha, precisa ser catequizado, precisa conhecer a palavra de Deus e a doutrina da igreja expressa no catecismo. Então, se a gente não fizer isso, meu irmão, aí a coisa debanda de uma forma escandalosa, né? Nossa Senhora precisa de você, precisa de nós para ajudar na salvação das almas, porque tem muitas pessoas que estão se perdendo por falta de conhecimento, como diz a palavra de Deus, né? Então, esse silêncio, né? A crise da igreja, esse silêncio, em muitas situações, fere a verdade. Então, não se pode silenciar diante das coisas absurdas que acontecem nos tempos atuais, né? Então, que a gente possa... já chegou aqui, né? A resposta do Natan. Natan foi um importante profeta e conselheiro do rei Davi e do rei Salomão. Nem lembrava mais disso. Mas Nossa Senhora cita o Natan. Obrigado, Kelly. Kelly que está aqui atenta, mandou aqui para mim. Então, na Sagrada Escritura, ele aparece, né? Ele foi conhecido por sua coragem em confrontar Davi sobre o seu pecado com Betsabá, por anunciar as promessas de Deus sobre a dinastia davídica e por auxiliar sua sucessão de Salomão no trono. Então, esse Natan, bom, já tem aqui uma resposta, foi um profeta que... Porque muito nome para a gente lembrar. Depois que veio,
Aí vem a lembrança. Mas Nossa Senhora pediu para imitar Natan. Então, Natan foi aquele que falou a verdade, denunciou a verdade, foi diante do rei, digo, o senhor está errado, pronto. É isso que o padre, o bispo e o papa tem que fazer. Com todo mundo, ó, meu irmão, tu está errado. Pronto. Ah, Pedro, mas se falar assim, os cabos é capaz de matar. Que mate, que morra. Porque quem tem medo de morrer não serve para ser padre, não serve para ser bispo, não serve para ser papa, não serve para ser nada. Ou o caba tem coragem, como Jesus teve. Jesus não teve medo da morte, não. Ele foi, enfrentou os poderosos da sua época para nos salvar. E a igreja tem que fazer a mesma coisa. Senão a coisa não anda, né, meu irmão? Então, hoje nessa coisa na igreja, nossa igreja católica, então Nossa Senhora disse que caminhais para um futuro de grande confusão e divisão. Então, hoje muitos falam de diálogo, por exemplo, de inclusão, de acolhimento. Bom, são coisas legítimas, vamos ser honestos, né? Mas estas palavras são esvaziadas de seu fundamento, né, essencial, ou seja, a verdade do evangelho. O essencial é o evangelho, é a doutrina verdadeira da igreja. Se essa coisa de inclusão, que não sei o quê, essas palavras bonitas que aparecem, ultimamente tem aparecido dentro da igreja católica, tem que ter muito cuidado, né? Porque aí, meu irmão, em nome de um falso amor, de uma falsa misericórdia, muitas almas estão se perdendo em número cada vez maior. Então não se pode abraçar essa falsa misericórdia que se prega hoje, infelizmente, dentro da nossa igreja. Mas Jesus não foi misericordioso? Sim. Olha lá, jogaram a mulher nos pés de Jesus e Jesus salvou a mulher. E olha que ela tinha que morrer mesmo, viu? A lei estava lá. Tem que cumprir a lei. A lei tinha que ser cumprida, meu irmão. Mas Jesus, por misericórdia, salvou a mulher. Mas Jesus, ele foi contra a lei? Não, ele só fez aperfeiçoar. A lei estava ali, era para ser cumprida, mas como era uma armadilha, e Nosso Senhor conhecia o coração dos malandros e das malandras que estavam ali, Nosso Senhor chegou e disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, se ele dissesse, não mate, ou então, se ele dissesse, não mate, Nosso Senhor, desculpa a expressão, se ferrava. Jesus estava acabado. Se dissesse não, se prejudicava. Se dissesse sim, pepino do mesmo jeito. Ou seja, botaram Jesus numa armadilha. Que se ele dissesse sim, caía na armadilha. Se ele dissesse não, caía na armadilha do mesmo jeito. Mas ele era Deus. O que é que ele fez? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Baixou a cabeça, riscou o chão, diz o evangelho. Acho que ele estava calculando o pecado da galera toda ali, né? Pois é, meu amigo, minha amiga. Os cabas levantou-se e se mandou. Todo mundo armado de pedra, cada um de 10, 15, 20 quilos. Aquela mulher ia virar um beiju. Ia quebrar os ossos tudo dela. Os cabas pegavam sem dó. Quando Jesus disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, caíram em si, tomaram consciência de que estavam pecado. É uma coisa que eu já falei aqui. Talvez você nunca tenha escutado nenhum padre, nem ninguém falar isso. Talvez. Nem eu tinha escutado. Mas eu estava falando sobre esse assunto e me veio aquele estalozinho famoso, né? Me voltou aqueles estalozinhos. Aí me veio uma coisa, peraí. Porque naquele evangelho se foca muito na misericórdia, no pecado da mulher, não sei o quê. Aí me veio um estalo aqui na cabeça, eu disse, peraí. Eu falei, deve ter um mês, talvez, aqui ao vivo. De vez em quando tem essas coisas, né? Acho que é Deus mesmo para ajudar, né? Uma coisa que eu nunca tinha escutado é que aquele povo que estava armado de pedra voltaram para casa convertidos. Ô Pedro, mas a Bíblia não fala não, mas não fala mesmo. É só tu pegar, ler de novo e reler, porque se eles estavam com a pedra na mão para matar a mulher, e Jesus disse que não tem pecado, tira a primeira pedra, e ninguém teve coragem de atirar a primeira pedra, é porque eles... Peraí, caiu em si. Filho pródigo, né? Caiu em si, viu que estavam errados, jogou a pedra no chão e arrependidos voltaram para casa. O evangelho não dá esses detalhes. Conta apenas a história da mulher pecadora e da misericórdia de Jesus. O foco é aquele. Mas tem um detalhe que não pode ser esquecido. Eu já preguei esse evangelho centenas de vezes durante minha missão. Mas eu nunca tinha pensado nisso. E o pensamento me veio aqui ao vivo. Quem acompanha meu canal aqui todos os dias deve estar lembrado. Acho que não tem um mês que eu falei isso aqui. Ou seja, eles não atiram a pedra. Se não atiraram a pedra, é porque a graça de Deus tocou no coração deles.
Jesus, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí, muita gente na igreja católica, na nossa igreja, interpretam isso de forma errada para querer tapar o sol com a peneira. Aqui, esse bicho malandro. Quem tapar o sol com a peneira, meu irmão? Não pode, não. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Correto. Mas aí tem um outro detalhe, uma palavrinha de Jesus, que não pode ser esquecida e que a igreja tem que lembrar aos católicos. Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A turma foi-se embora e, meu irmão, eles caíram fora. Jesus olha para a mulher: ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Aí Jesus vem com aquela potente frase e diz: eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Entendeu onde é que está o segredo? Esse evangelho tem pontos essenciais que poucos, eu, 56 anos de idade, nunca escutei nenhum pregador. Possa ser que você tenha escutado, tá? Aí beleza. Mas eu nunca escutei nenhum pregador explicar isso que me veio aqui na mente há menos de um mês atrás, aqui ao vivo. Que aquele povo que estava com a pedra na mão, eles se arrependeram, eles se converteram. Pedro, mas a Bíblia não fala isso. Não precisa falar. É só tu ver que eles não jogaram a pedra, porque eles caíram na real de que também eram miseráveis pecadores. Ou seja, Jesus salva a mulher pecadora e salva aquela multidão. Entende, meus irmãos? É lógica, isso é na lógica. Não precisa estar lá escrito ao pé da letra. É só você pensar, peraí, por que esse povo não jogou a pedra? Porque eles caíram na realidade. Eles também eram pecadores. Ou seja, a graça de Deus salvou a mulher e salvou aquela gente. Você pode ter escutado algum padre pregando esse evangelho? Não, a gente não pode julgar, a gente não pode condenar, que não sei o que, aquela falácia toda, né? Que a gente escuta por aí. Mas não pode esquecer de que quando se falar de misericórdia e colocar esse evangelho, precisa usar a última palavra de Jesus para aquela mulher. Eu também não te condeno, vá e não peque mais. Pois é, esse não peque mais, muita gente na Igreja Católica esqueceu, quando vai falar para pecadores, né? Pois é, fidúcia súplica que o diga. Então, se esqueceram de que Jesus ensinou a não praticar o mal. Eu também não te condeno, vá e não peque mais. Pois é. Nossa Senhora de Anguera está ensinando. Só não aprende quem não quiser. Eu quero, né? De que o Espírito Santo, de vez em quando, dê uns estalozinhos aqui, que é passar alguma coisa para ensinar aqui no meu canal, para vocês, né? Então, Nossa Senhora diz: lede todos os dias um trecho do Evangelho e deixai que as palavras do meu filho transformem vossas vidas. Então, pois é. A igreja, meu irmão, corre o risco de se tornar obcecada em não causar desconforto. A Igreja Católica, muitos pregadores estão obcecados. Não, a gente não pode falar isso não, que pode causar uma confusão, pode causar um desconforto. Pois é. A igreja precisa causar desconforto, como Jesus causou, né? Então, a igreja não pode cair nessa armadilha e não exigir nada, e não confrontar ninguém. Para com isso. Jesus veio, confrontou, botou para quebrar e ele sofreu as consequências. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e venha. Ele que disse, falando para a sua igreja, que vale para mim e você que é batizado. Então, meus irmãos, é preciso que a igreja explique com clareza a doutrina que Nossa Senhora está pedindo. A igreja precisa explicar que o Cristo Jesus nunca prometeu conforto para ninguém. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Ele não prometeu conforto. Prometeu salvação. Sereis perseguidos e odiados por causa do meu nome. Cadê o conforto? Então, essa divisão hoje na igreja, uns querem ficar bem na fita, aí se mistura com o mundo. Os outros que não querem ficar bem na fita é perseguido pelo mundo. O sistema persegue padres e bispos e papas que entram na linha e querem a verdadeira doutrina. Agora, se entrar na malandragem, aí recebe os aplausos do mundo. E Nossa Senhora está triste, viu? Então, o senhor que é padre e bispo, se ligue para quando o senhor morrer não descer para o quinto dos infernos. Não é Nossa Senhora de Anguera que disse, não. É Jesus que disse no Evangelho
que os senhores consagrados, quando encontrar com o nosso Senhor, vai dizer: Senhor, nós pregamos, evangelizamos em teu nome. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, malditos. Apartai-vos de mim para o quinto dos infernos. Quer dizer, o quinto dos infernos é por minha conta, né? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. O quinto dos infernos é eu interpretando de uma forma mais clara, né? Pois é. Foi Jesus que falou, está lá no Evangelho. Não estou inventando nada e não é mensagem de Anguera. É mensagem do Evangelho. Jesus está falando para a sua igreja. E o primeiro Papa da Igreja Católica, Pedão Belchará, disse que o julgamento começará primeiro pela casa de Deus. Pois é. Quando Jesus voltar, a igreja vai ter que prestar conta. E se não prestar, nosso Senhor bota a turma para o lado esquerdo, e aí, meu irmão, ele disse no Evangelho que haverá choro e ranger de dentes. Aí a coisa fica feia. Então, esse respeito humano, Nossa Senhora diz: amai e defendei a verdade. O silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Nossa Senhora é sabida, meu irmão. Então, esse respeito humano, essa raiz silenciosa, provocou essa crise na Igreja Católica. E olha que eu não estudei. Eu sou um ignorante. Eu perdi um padre, sou ignorante. Eu não estudei, não fiz teologia nem filosofia. Eu só fiz acreditar em Jesus, acreditar na igreja que eu pertenço e tentar aprender na igreja, com quem ensina certo, e, sobretudo, com Nossa Senhora de Anguera, que está ensinando perfeitamente. Doutrina riquíssima. Não tem outra doutrina a seguir a não ser o que Nossa Senhora de Anguera aponta. Porque ela está apontando... Você vai ver essa mensagem aqui. Um padre e um bispo honesto. Estou falando de gente honesta. Não estou falando de malandro, não, viu? Deixa eu debulhar logo aqui, que eu sou desbocado mesmo. Eu estou falando de gente honesta. Não estou falando de trambiqueiro, que na igreja tem muito. Tu pegar essa mensagem aqui, ó, a 4468, tu mostrar qualquer autoridade da igreja, e ele diz: não, isso aí é besteira, pule fora, sai de junto dessa praga, que é coisa ruim do demônio. Porque Nossa Senhora está ensinando aqui a defender o que é certo, nessa mensagem. Dia de Nossa Senhora de Fátima, ela dizer que se tivesse sido posto em prática o apelo que ela fez em Fátima, o mundo estaria curado espiritualmente. A própria igreja virou as costas, né? Então, nos locais desses santuários famosos, os interesses são outros. Aí o bicho pegou. Não. É só tu ver, até nos santuários do Brasil, que eu já fui em todos eles. Oxe, Pedro mesmo. Precisa evangelizar, botar o povo para rezar, dizer: Nossa Senhora pediu. Não é de ficar falando bonito, não sei o quê. Não converte ninguém, não, meu filho. Converte, não. Você chega nesses lugares de romaria, né? Pelo Brasil, aqui na Bahia, em vários estados do Brasil, onde tem santuários e etc., o povo faz romaria. Aí, às vezes, os pregadores falam bonito, que o povo chora, mas não se converte. Aí é que está o problema. Quando fala palavras bem claras, como de Jesus, imagine, Nosso Senhor não fez um discurso, não, meu irmão. Pega o Evangelho, que as palavras de Jesus não dá uma... Se eu for digitar, não dá uma linha. E essas pouquíssimas palavras de Jesus salvam a multidão. Julgou a mulher pecadora, ó, ela foi pega em pecado, fazendo coisa errada, a lei está dizendo que ela tem que morrer. E tu diz o quê? O Senhor olhou. Não, o Senhor poderia... Não, para com isso, deixe disso, faça isso com a pobrezinha, não. Aí nosso Senhor tomava logo a lapada de cara, porque ele estava desobedecendo a lei. Era a lei, meu irmão, estava lá. E a lei daquela época não é que nem as leis fubangas de hoje, não, viu? Que o caba passa por cima, o sujeito vai, pinta e borda, o caba rouba que só o cão, e no outro dia aparece lá o cara entra com um habeas corpus, um juiz manda soltar o ladrão que roubou bilhões, entendeu? Olha o Brasil como é que tá agora, tá roubalheiro do cão. Olha o correio, os caras roubaram os correios. Quem foi que roubou? Não sei não, mas alguém roubou. Que nem o 13º dos funcionários do correio, eu estava vendo agora de manhã, vão receber. Nunca vi isso neste Brasil. Estou vendo agora. Tá entendendo, meu irmão? Mas ninguém tem... mas não pode falar. Não pode falar por quê? Se tá errado, tá errado. Agora, vá descobrir quem foi que roubou. Não estou acusando ninguém, não sei. Não sou autoridade. Agora, bem capaz de descobrir quem é um ladrão, botar na cadeia e depois mandar soltar.
Naquela época não tinha isso não, irmão. Desobedeceu a lei, tu entrava na cochinchina. Tomava no quinto do beleléu. Os cabas botavam para torar. E Jesus sabia disso. Então Jesus não usou muitas palavras. Só disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Abriu a boca, assim, ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Depois, piu, a turma cascou fora. Qual é a próxima palavra de Jesus? Mulher, ninguém te condenou? Resposta, não, Senhor, ninguém. Eu também não te condeno, vá e não peque mais. É isso que os padres e bispos e papas têm que ensinar para nós. Essa pregação, pega só essas palavras de Jesus e aplica na vida dos católicos. O senhor que é padre, aplique todo domingo na Santa Missa, viu? Na sua homilia. Mostre para o povo como é que funciona. Agora, não interprete errado para o pecador não se atolar pior ainda. Tem que dizer para ele, a desculpa é, eu já vi vários padres, até bispos já vi aqui na plataforma, falando, a gente tem que lembrar de Jesus na misericórdia, lembrar o exemplo da mulher pecadora, não sei o quê. Mas nunca diz a última palavra de Jesus, porque quer tapar o sol com a peneira. Jesus não condenou aquela mulher, não, né? Eu também não te condeno. Aí para. Eu também não te condeno. Piu, parou. Mas o principal ponto daquele evangelho para aquela mulher é vá e não volte a cometer o erro, não volte a pecar. Essa igreja não ensina isso. A gente vive no atoleiro do cão, né, meu irmão? Pois é. Então, esse respeito humano que existe na igreja é a raiz desta crise que hoje se encontra o catolicismo. E que é difícil consertar, viu? Vamos ser sinceros. Então, esse respeito... O que é o respeito humano? É o medo de desagradar. Não, se eu falar... Imagine, o evangelho fala... Um exemplo, tem evangelho, né? Fala de corrupção. Aí o senhor é padre, está pregando, está lá. O prefeito, o governador, o senador, o deputado, o presidente, sei lá, que tem autoridade lá na sua frente. O senhor tem que pegar aquele evangelho que condena a corrupção e dar exemplo. Olha, por exemplo, está aqui o prefeito. Eu já fiz isso. Né? Uma vez eu fiz sabendo quem era e outra vez eu falei sem saber quem era. O prefeito estava lá. Aí eu disse, por exemplo, aqui na cidade o prefeito de vocês, que eu não conheço, mas deve ser uma pessoa boa, ele tem que ser honesto, porque senão ele vai para o inferno quando morrer. E estava lá o prefeito e a esposa na minha frente. Primeiro banco, uma igreja, nem lembro mais onde foi. Depois que chegou na sacristia, o padre disse, minha Nossa Senhora, o Espírito Santo... Eu digo, mas o prefeito, ele deve ser católico. Porque quando eu falei, o pessoal ficou um zum sem entender. Aí o padre disse, o prefeito é aquele senhor que estava ali na frente. Depois o prefeito veio, conversou comigo, com a esposa. Ele disse, mas padre, mas ele é honesto? Que honesto, trambiqueiro, seu cão. Então, ou seja, eu não sabia, falei. Então a carapuça pega, tu já sabe quem é, né, meu irmão? Então, dá o exemplo. Temos que ser honesto, porque quando a gente morrer não vai levar nada. O que adianta? Ficar roubando, enchendo os cofres, os bolsos, né? E depois que morrer, aí... E pior que aparece padre ou até bispo querendo celebrar missa de corpo presente para essas carniças. Te liga que eu estou te falando a verdade. Como se missa fosse salvar ladrão que roubou e não se arrependeu e deixou o roubo de herança. Não salva. Segundo a Igreja Católica, segundo a doutrina verdadeira, não a malandragem que se prega por aí hoje, em muitos lugares, um político que roubar e não devolver, porque, eu me arrependi. O padre, eu vou me confessar. É que eu roubei, sabe? Quando eu era prefeito, e comprei fazendas, e etc, etc. Te absolvo. É só isso, é? Vai não, irmão. E o senhor que é padre vai para o inferno também junto com o cara que roubou. Não, se o senhor roubou, o senhor está arrependido, tá? Então o senhor tem que devolver. Tem que devolver. O evangelho ensina isso. E quem é? Espírito Santo, chega para cá. Tem um exemplo na Bíblia do caba que roubou. Zaqueu, o caba pequenininho lá, em cima da árvore. Senhor, se eu roubei, eu vou restituir e darei 4 vezes mais. Zaqueu, cobrador de impostos. Se era para cobrar, por exemplo, vou botar no dinheiro de hoje, né? R$100, ele cobrava 200. Aí ele lá, botava 100 no bolso, ia pagar o governo, né, os R$100 de impostos, o governo dava uma ponta para ele, ele era cobrador, tinha o salário dele, tirava uma ponta dos R$100 para Zaqueu, mas Zaqueu já estava com o outro 100 que ele roubou. Que armadilha. Então, quando ele ouviu, Nossa Senhora já me contou a história de Zaqueu, eu sei
detalhe, tudinho que aconteceu, tudinho com aquele caba. Já falei até numa live. Não falei tudo, porque depois eu tive outras informações bem preciosas. Então, Zaqueu se converteu, meu irmão. Jesus foi para a casa dele. E quando Jesus e o povo... Não é possível. Esse cara não é... Que Deus nada. Se ele soubesse quem é esse cara, ele não entrava na casa dele. Mas Jesus dizia, eu vim para os doentes e não para aqueles que estão são. Né? Quem precisa de remédio é quem está enfermo. Então, Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu se converteu, me arrepiou todo. Zaqueu se converteu, meu velho. E disse, Senhor, se eu roubei, se eu defraudei, eu devolverei 4 vezes mais. Então, o senhor que é político está me assistindo, se o senhor fez alguma malandragem, se arrependa, se confesse e devolva. Aí o senhor vai ter um tesouro no céu. Se não, adeus, minha mãe, adeus. Já foi, né? Não vai para o céu. Ai, eu separei aqui um bocado de mensagem para... não dá, falei demais. Mas vou resumir aqui rapidinho. Então, Nossa Senhora diz, afastai-vos do mundo, vivei voltados para o paraíso para o qual unicamente fostes criados. É isso que a igreja tem que fazer. Essa divisão. Um fala uma coisa, outro fala outra. Mas que igreja é essa, hein, meu irmão? A de Cristo não. A igreja de Cristo só fala uma linguagem, a linguagem da verdade. Eu dou sempre um exemplo. Tu sai aí de Aracaju e vai para Recife. Aí chega lá em Recife, tu tá de férias, né? Vai na igreja, o padre está lá. Olha, tenha cuidado com o pecado. Eu estou aqui o dia todo, depois da missa. Se vocês... Estou celebrando aqui agora. Se você está em pecado, não comungue. Eu estarei aqui depois da Santa Missa, atendendo confissões. Aí o padre se coloca à disposição. Aquela beleza. É um padre verdadeiro, né? Aí tu ouviu tudo. Né? Aí tu saiu de Recife, tu foi dar um pulinho lá para Natal, né, no Rio Grande do Norte. Aí tu encontrou noutra paróquia, esse povo também. Eu estou abusado de tanto sentar o dia todo atendendo esse povo. E não sei o quê. O padre reclamando da confissão do povo, né? Você só fala pecado, pecado. Que besteira é essa? Jesus é misericordioso. Aí dá logo o exemplo. Vocês esqueceram que jogaram a mulher nos pés de Jesus e Nosso Senhor salvou a mulher? Aí dá, desculpa, o católico ignorante. Aí eu li mesmo na Bíblia que Nosso Senhor salvou a mulher. Aí deixa para lá. Só que ele esqueceu de dizer que Jesus salvou a mulher e disse para ela, não volte a fazer o que tu fazia. Tu não pode voltar a fazer o que tu fazia. Aí você vê 2 padres da mesma igreja, um ensinando uma coisa e outro ensinando outra. Aí, meu irmão, tu deixa a gente doido, né? Quer dizer, o sujeito que não entende ou não assiste aqui a catequese do Pedro Regis, né? Que é este que está vos falando. Aí tu fica em cima do muro sem saber para que lado tu pula. E aí, se tu pular para cá, para a verdade, beleza. E se tu pular para o outro lado? Aí é a armadilha do cão. Então, a igreja está dominada por esse respeito humano mesmo. Né? Nossa Senhora diz, a casa de Deus não é como empresa onde seus donos se unem para ser uma só. A verdade de Deus não pode ser mudada. Nossa Senhora fala isso na mensagem dela. Mas como é que vai acreditar? Que dia foi? Semana passada. Véspera do Natal. Um padre me disse, Pedro, você não tem medo assim de perseguição? Mas de quem? Quem é que vai dar um corte rápido Tramontina Federal em Pedro Regis? Não estou vendo. Vai me condenar por quê? Porque eu estou falando isso que eu estou falando aqui? Qual é a parte que você não entendeu aqui que não seja verdade? Me diga aí qual foi. Que eu falei, eu tenho 39 minutos falando. Qual foi a mentira que eu ensinei nessa catequese de hoje? Nenhuma. Não tem que condenar nada. Mostrei a mensagem de Nossa Senhora, verdadeiríssima doutrina católica. Estou aqui te explicando, baseado naquilo que eu aprendi com Nossa Senhora e com a igreja, com a parte boa do catolicismo. Mas, quando a igreja evita de falar do pecado, relativiza o arrependimento, né? Silencia sobre o inferno, que hoje em dia não querem falar mais não. Né? É bom pensar que o inferno não existe, né? Tu lembra quem foi que disse essa frase, né? Gosto de pensar que o inferno não existe. Não é que gosta, é que não acredita mesmo no inferno. Pois é, quem não acredita no inferno só vai acreditar depois que, abrir os olhos espirituais. Cadê Jesus? Não está por aqui. Já está, né? Lá no quinto do Beleléu. Quem não acredita no inferno tem a chance de 100% de cair nele, viu? Pois é. Então, a igreja não pode transformar a misericórdia em permissão.
Pode não. Tudo é permitido, porque Jesus é misericordioso. O Pedro Regis não pode julgar, não. O que é que você está chamando de não julgar? De alguém dizer, olha, você tem pecado. Ah, você não pode me julgar. Eu não estou te julgando. Está escrito na Bíblia que isso não pode. Você não pode comungar com esse tipo de roupa. Isso é doutrina católica, que hoje se esqueceu. Meu irmão, tem mulher que vai para a filha da comunhão. Onde foi? Um dia desse. Não lembro onde foi. Estava numa missa, meu irmão, tinha uma mulher que a frente estava toda coberta, mas atrás, coteado. Olha. Não tinha roupa atrás, não. Não sei que estúpido que faz a roupa daquela, não. Uma você vai com as costas toda nua, a bicha com aquele lombo de fora, como diz o cara, né? Fazendo a gente pecar. Lá vai a gente de mãos postas para a filha da comunhão, atravessa um estupicos desse na frente. Aí, quando vai e volta. Quando volta, aí você vê que a frente está toda beleza, né? Atrás está uma tragédia. E tem aquelas que vêm com tomara que caia. Não tem uma roupa que chama tomara que caia, que não tem alça. Que a gente fica se benzendo e dizendo, Senhor, tomara que não caia. Né? Pois é. Então, vai com tomara que caia. Barriga de fora. E tem uma desaforada que ainda bota um brinco. Como é que chama? Pilce, sei lá como é que chama. Pisse. Bota um brinco no umbigo que vem piscando igual um farol de carro à meia-noite na BR. Aí o pobre do padre lá, corpo de Cristo, é ver aquele trem na frente dele com um brinco piscando. Aí, meu irmão, se o padre for homem, né? Eu falo for homem porque tem uns que é homem e outros já não é tanto assim. E... Só Jesus na causa, Deus misericórdia. Então, quando se vem com essa troca de conversão por mera aceitação, quando se evita falar do inferno, de pecado, isso não é misericórdia, não, irmão. Isso é abandono espiritual. Está abandonando espiritualmente o povo. É isso que precisa correr atrás. Então, as mensagens de Anguera é um grito profético, viu? As mensagens de Nossa Senhora é um grito de alerta para a humanidade. Nossa Senhora, nas mensagens aqui em Anguera, ela tem sido clara, firme. Não libera, não. Ela não fala para agradar, não, viu? Eu percebo claramente. Não só não fala para agradar. Ela fala para alertar. Ela usa também de misericórdia, mas ela fala que o filho dela é justo. Então, não vamos pensar, né, que Deus vai deixar para lá, mas não. Então, Nossa Senhora nos adverte, está aqui, sobre o silêncio da igreja. Ela diz, o silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus, está aqui. Sobre essa confusão de doutrina, né? Portas largas serão oferecidas, a Babel se espalhará por toda parte, e tudo está se cumprindo. A perda do sentido do pecado, Nossa Senhora disse, muitos já não viu o pecado como mal, já se acostumou, né, cara? Nossa Senhora também fala sobre a igreja, que em parte se afasta da verdade. Não é toda a igreja, né? Mas ela reclama que a igreja, em grande parte, se afasta da verdade para se aliar ao espírito do mundo. Aí ela diz, afastai-vos do mundo. Sois pertença do Senhor e somente a Ele deveis seguir e servir. Bom, eu vou parar por aqui. Eu separei aqui um bocado de coisa, mas não dá para falar tudo, né? Senão a gente ultrapassou o limite, já ultrapassei. Mas onde foi que a gente se perdeu? Onde foi? Quando foi que a igreja se perdeu? Uma pergunta interessante. Dá até uma catequese, né? Quem sabe eu faço amanhã logo, né? Para tentar descobrir, dar a resposta. Onde nos perdemos? Onde a igreja se perdeu? Em que momento foi que a igreja saiu do foco? Cristo, sou o caminho, verdade e vida. Tá? A igreja tem que caminhar para o Calvário. Vai pular a etapa? Não, a gente vai pular logo para a ressurreição. Não. Jesus disse, tome sua cruz. Então, a igreja tem que caminhar no sofrimento. Agora, se quiser ficar bem na fita, não é de Jesus. A igreja que quer ficar bem na fita não pertence a Jesus. Pode parecer igreja católica, mas é uma falsa igreja que entrou dentro do catolicismo. Entenderam, irmãos? Pois é. Deus tenha misericórdia. Se você puder, compartilhe, que eu acho que se ajudou você, pode ajudar outros também. Eu sei que, às vezes, tem catequese que as pessoas não chamam muita atenção, né? Mas essa de hoje é para mudar a vida minha, sua e dos padres e de quem quer que seja. Nossa Senhora está alertando. Deixa pela última vez eu colar essa mensagem de 13 de maio de Nossa Senhora de Fátima, do ano de 1917, viu?
Um abraço para Kelly, que ontem fez 27 anos de casada, com meu amigo Mauro, potência. Um abraço, Maurão. Deus abençoe e Nossa Senhora proteja vocês todos. Aí, a mensagem está aí, Nossa Senhora. Agora vamos rezar e pedir a bênção da Mãe de Deus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santíssima Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos, guiai-nos pelo caminho do bem e da santidade. Visitai neste momento todos os irmãos e irmãs que ouvem esta oração. Onde quer que estejam, em qualquer tempo, derramai sobre eles a poderosa bênção do vosso Filho Jesus, que traz cura e libertação e salvação. Abençoai os padres e bispos, o Papa, abençoai todas as autoridades da Igreja, convertei o coração deles e também o nosso. Ficai conosco, abençoai os enfermos que sofrem no corpo e na alma. Visitai aqueles que estão precisando do milagre, que só Jesus pode realizar, mas a Senhora pode interceder. Olhai para os pais e mães de família que estão passando por dificuldades. Ajudai-nos nas nossas necessidades materiais e espirituais. A Senhora nos alertou sobre esta divisão da igreja e nós estamos, infelizmente, vivendo este tempo. Convertei a humanidade, convertei os consagrados, dai-nos a graça da vitória, da perseverança até o fim. Dai-nos força e coragem para vencermos os obstáculos. E em nome de Jesus, nos abençoe neste momento e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, um santo e abençoado dia. A gente se encontra às 3h e às 6 da tarde, diante da cruz, para o texto. Hoje a gente transmite o texto mariano, que é o dia da aparição de Nossa Senhora. Vamos ver o que é que ela vai falar para nós hoje. Que ela nos ajude. Reza por nós, estaremos juntos sempre em oração. Reza pela igreja. O tempo da divisão, na verdade, coloquei essa pergunta final, né? Estamos vivendo esse tempo que Nossa Senhora alertou sobre a divisão da igreja. Sim, estamos vivendo esse tempo. A igreja, infelizmente, está dividida entre aqueles que são chamados de progressistas e aqueles que são chamados de conservadores. Pedro, o que é que você acha? Acho vergonhoso, porque não tinha que dividir nada. A igreja de Cristo não tem que ser nem progressista nem conservadora. Ela tem que ser só católica e falar só a verdade. Doa quem doer e goste quem gostar. Até lá.